Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento na nossa aula sobre legislação aplicada ao Ministério Público da União. Tá bom? Os senhores estão vendo, o concurso está aberto, tá agora, foco total, força, fé, né? Como diz a Thaís aí, a vitória chegará. Thaís, do Rio de Janeiro, abraço para você. Obrigado pelo contato, tá bom? Vamos lá, senhores, então, nossa aula hoje é sobre os vários ministérios públicos. Vários ministérios públicos. Está lá no seu edital, esse tópico, nós vamos falar tudo sobre o Ministério Público, o ramo tal, tá bom? Senhores, a Constituição Federal diz o seguinte, ó. Aliás, a Lei Complementar 75 diz o seguinte, lá no artigo 24. O Ministério Público da União compreende o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Senhores, esse aqui, então, segundo a Lei Complementar 75 e a Constituição Federal, é a estrutura do Ministério Público da União. O MPU é compreendido, melhor, é formado por 4 ramos. Ministério Público Federal, MPF, MPT, Ministério Público do Trabalho, MPM, Ministério Público Militar, e MPDFT, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Professor, e o Ministério Público junto aos tribunais de contas não integra o MPU? Não, o CESP adora isso. Você pode pesquisar lá questões ó, do CESP, que ele vai várias questões colocando ali o Ministério Público que atua junto aos tribunais de contas como sendo integrante do Ministério Público da União. Falso, negativo. São só 4 ramos do Ministério Público da União. Tá? E o Ministério Público que funciona junto aos tribunais de contas, por exemplo, o pessoal do Rio de Janeiro, tem o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, TCE. Lá no TCE tem um Ministério Público, um anexo, Essa instituição, o Ministério Público, que atua junto ao TCE, não pertence ao MPU e nem pertence ao Ministério Público Estadual. Tá? Pertence à estrutura do TCU, no caso de Tribunal de Contas da União, ou do TCE, no caso de Tribunal de Contas Estadual ou dos Estados. Tá bom? No que tange ao MPU, é esse aqui que você vai marcar na prova. Pertence ao MPU, integra o MPU, compreende MPF, MPT, MPM e MPDFT. Professor, e o Ministério Público Eleitoral, se cair na prova, compreende o Ministério Público? O Ministério Público da União compreende. E lá tem, dizendo que a alternativa melhor, o item diz o Ministério Público Eleitoral. Ministério Público Eleitoral não integra o MPU? Não. Ministério Público Eleitoral, senhores, nada mais é do que o Ministério Público Federal exercendo a função de Ministério Público Eleitoral. Falaremos disso. Não existe aqui um quinto, Ministério Público Eleitoral. Porque essa função de Ministério Público Eleitoral, quem acumula, quem exerce, é o Ministério Público Federal. Tá bom? Sendo que, na primeira instância, são os promotores de justiça, mas eu vou falar disso, tá bom? Então, cuidado. Ministério Público junto aos tribunais não integra o MPU. Ministério Público Eleitoral não tem estrutura própria, porque é o Ministério Público Federal que exerce a função, ele acumula a função também de eleitoral, Ministério Público Eleitoral. Tá bom? Então, ficou aqui para você, ó, os vários Ministérios Públicos. O Ministério Público Brasileiro é composto pelo Ministério Público da União, que é o concurso nosso, e o Ministério Público Estadual. Cada estado tem um Ministério Público. Né? Você aí do Rio de Janeiro, a Thaís, olha só, Thaís. Aí no Rio de Janeiro tem o Ministério Público Estadual. Tá bom? Que vai atuar nas matérias, nos casos que não sejam de atribuição do Ministério Público da União. Por exemplo, eu pratiquei um furto contra você. Quem vai me acusar? É o Ministério Público Estadual. Ah, eu pratiquei um furto contra a Receita Federal ou contra a Caixa Econômica Federal aí. Quem vai me acusar? É o Ministério Público da União, especificamente o Ministério Público Federal. O que interessa para nós no nosso concurso é o Ministério Público da União, porque o Ministério Público Estadual, né, não está na estrutura do MPU.
Cada estado tem o seu, não é objeto do nosso estudo. Senhores, o Ministério Público da União está aqui, ó, é formado, compreende Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e territórios. Falaremos da atuação de cada um, mas aqui eu já te dou um panorama geral. Senhores, a União, veja, por que o Ministério Público da União, ele se divide? Primeiro que não é exatamente se dividir. Ele se organizou, se estruturou de acordo com a matéria de atuação ou local de atuação. Por exemplo, matéria envolvendo militar, Exército, Marinha, Aeronáutica. Eu sou um soldado do Exército e eu vendi munição do Exército. Eu furtei munição do Exército e vendi. Eu pratiquei um crime militar. Quem vai me acusar? Eu não sou militar da União? Sim. Quem vai me acusar? Ora, como é uma matéria específica, o MPU dedicou um ramo, um braço dele, para me acusar, que é o Ministério Público Militar. O Ministério Público Militar, ele atua nas questões, nos crimes militares praticados pelo Exército, Marinha ou Aeronáutica, integrantes do Exército, Marinha, Aeronáutica ou civil. Tá certo? Por exemplo, eu sou um civil, invadi o quartel e matei um policial. Matei, melhor, o sentinela da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Eu vou ser processado no âmbito do Ministério Público, no âmbito da Justiça Militar. Quem vai me acusar? O Ministério Público Militar. Outra, o MPT, Ministério Público do Trabalho. Então, eu falei para você que o MPU se organizou, se estruturou de acordo com a matéria ou de acordo com o local de atuação. Ministério Público do Trabalho é o ramo do MPU que atua nas questões envolvendo relação de trabalho. Não é qualquer questão. Nós veremos que, por exemplo, para defender criança, para defender o índio, você contratou na sua fazenda um índio para trabalhar, o índio está lá trabalhando há 2 anos sem receber. O Ministério Público do Trabalho pode mover uma ação, tem atribuição para mover uma ação para você pagar o salário do indígena. Lá no Distrito Federal, local de atuação, Distrito Federal ou territórios. Como não temos territórios hoje, o Ministério Público do Distrito Federal tem a sua área de atuação ali no Distrito Federal, tá certo? Por exemplo, eu pratiquei um furto na Caixa Econômica Federal, lá no Distrito Federal. Quem vai me acusar? O MPDFT, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Tá bom? E o Ministério Público Federal, ele pega o que sobrou. O que não for envolvendo matéria trabalhista, o que não for matéria militar e de atribuição do MPDFT, então fica para o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal. Tá bom, senhores? Então, aqui está a organização do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ok? Lembrando os senhores que, por exemplo, eu falei para você do furto na Caixa Econômica Federal, lá no Distrito Federal, na verdade, quem vai me acusar é o MPF, tá certo? Por quê? Porque é um crime federal e aí o MPF lá no Distrito Federal vai me acusar, só corrigindo aí. Mas eu pratiquei um furto contra você aí do Distrito Federal, não ofendi um bem da União, ofendi um bem particular. Quem vai me acusar teria que ser um Ministério Público estadual, teria que ser um Ministério Público distrital. Assim como tem em São Paulo o Ministério Público Estadual, no Distrito Federal também tem um Ministério Público Estadual, já que o Distrito Federal ele se assemelha ao Estado. Esse Ministério Público, que seria o estadual no Distrito Federal, é o MPDFT. Tá certo? Então, ali no Distrito Federal é um negócio até interessante, porque, veja bem, se você praticou um crime no Distrito Federal, quem que vai me acusar? Tá? É o MPDFT ou é o MPF? Depende. Esse crime lesionou quem? Lesionou a União, suas autarquias, a empresa pública? Sim, então é o MPF. Não, esse crime não lesionou a União, ou a autarquia, ou empresa pública. Quem acusa?
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, porque ele está fazendo papel de Ministério Público Estadual, apesar dele integrar o MPU. Claro que eu vou detalhar isso para você no decorrer da aula, tá bom? Prosseguindo, então. Olha só já esta questão referente à estrutura do MPU. Vamos ver? Embora os Ministérios Públicos, junto aos tribunais de contas, sejam órgãos autônomos e independentes do MPU e independente do MPU e do MPS, né, dos MPs, dos estados, aplicam-se aos seus membros os mesmos direitos, vedações e forma de investidura. Verdadeiro. Os senhores vejam que caiu para o MPU em 2013. Uma questão envolvendo a estrutura do MPU, senhores. É verdade esta questão. Sabe por quê? O Ministério Público, que atua junto aos tribunais de contas, são independentes. Eles não pertencem ao MPU, eles não pertencem aos Ministérios Públicos estaduais. Porém, diz a Constituição Federal que o Ministério Público, que atua perante os tribunais de contas, tem os mesmos direitos, vedações e forma de investidura. Sim, tem os mesmos direitos, vedações e forma de investidura. Por exemplo, vitaliciedade, eles têm o mesmo direito. Forma de investidura, concurso público de prova e título. Vedações, várias vedações. Por exemplo, não pode dedicar-se à atividade política. Tá certo? Então, esta alternativa está certa, porque realmente esses tribunais, esse Ministério Público, junto ao tribunal, não é vinculado. É independente do MP e do MPU e do MP estadual. Ok? Vamos ver a outra? Também caiu pelo CESP, né, TRE, mas envolvendo o Ministério Público. Segundo a Constituição Federal, o Ministério Público da União compreende vários ramos. Assinale a opção que não corresponde a ramo do MPU. Apesar de ser alternativa, mas eu trouxe para você ver como que o CESP cobra. Assinale a opção que não corresponde a ramo do MPU. Ministério Público Federal corresponde? Sim. Ministério Público Eleitoral corresponde? Não, porque o Ministério Público Eleitoral não tem estrutura própria. Ele é o Ministério Público Federal, porque o Ministério Público Federal que exerce a função de Ministério Público Eleitoral. Ministério Público do Trabalho compreende e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios compreende. Então, a alternativa C, no item, seria, então, seu item lá, Ministério Público Eleitoral não pertence ao MPU, melhor, não compõe a estrutura, tá certo? Ele não tem estrutura própria, não tem vida própria. Senhores, sobre isso que eu falei para você, vamos aos artigos, rapidinho, olha só. O Ministério Público Federal exercerá as suas funções. Agora eu vou passar com você, já que nós temos 4 ramos, o que cada um, qual a atividade de cada um, porque senão vira uma bagunça, né, pessoal? Você tem cidade que tem estado e cidade que tem. Lá, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, e se for no Distrito Federal, Ministério Público, o MPDFT. E agora, hein? Quem faz o quê? Opa, a Lei Complementar 75 veio e definiu quem faz o quê, quais as suas funções. O MPF, tá, tem as seguintes funções. Nas causas de competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos tribunais regionais federais e dos juízes federais e dos tribunais e juízes eleitorais, o Ministério Público Federal, o MPF, exercerá as suas funções nas causas do STF, STJ, TRF, juízes federais e juízes eleitorais. Ah, senhores, então, olha só. Vamos fazer um paralelo aqui, ó. Nós temos o Ministério Público Federal, o MPF. Tá? E lá no Poder Judiciário, ele é funcionado como Supremo Tribunal Federal, STJ, TRF e Juiz Federal. Senhores,
Diz a Lei Complementar 75, e é isso que você vai guardar, que o MPF ele atua em todos isso aqui. Ó. O MPF ele atua no Supremo Tribunal Federal, no STJ, no TRF e no Juiz Federal. Vou te dar um exemplo. Ó. No STF, o Procurador-Geral da República, que é o chefe do MPU e chefe do MPF, nós estudaremos isso, ele atua lá no MPF. Então, você que está me assistindo, você é um senador. Você é senador da República. Você praticou um crime no exercício da função, você tem prerrogativa, porque senador é processado no Supremo. E se o crime foi praticado no exercício da função, relacionado com a função, por exemplo, você, senador, exigiu uma vantagem devida, minha, para você aprovar um projeto de interesse da minha empresa, ou do meu ramo de atividade. Beleza, você praticou um crime de concussão. Quem vai te processar? O Supremo Tribunal Federal. Quem vai te acusar? MPF, MPT, MPM ou MPDFT? Quem vai te acusar é o Ministério Público Federal e vai oferecer uma denúncia lá no Supremo. Ministério Público Federal, através do Procurador-Geral da República, vem oferecer denúncia contra fulano de tal, pelos fatos abaixo narrados. Tá certo? Então, MPF. Ah, não, você que está me assistindo, você é um governador do Estado. Tá? Você praticou um crime no exercício da função, você tem prerrogativa de ser processado no STJ. Quem vai te acusar? É o MPT? É o MPM? Não, é o Ministério Público Federal. Tá certo? Ah, não, você é um prefeito. Você praticou um crime, desvio de merenda escolar, sei lá, crime federal, no exercício da função. Quem vai te processa? Quem processa prefeito que pratica crime federal no exercício da função é o TRF. Quem vai te acusar? Ministério Público Federal. Ah, não, eu, cidadão comum, eu pratiquei um crime, eu não tenho prerrogativa, eu pratiquei um crime. Por exemplo, furtei a Caixa Econômica Federal. Quem vai me processar? O juiz federal. Quem vai me acusar? O Ministério Público Federal. Porque quem julga são esses, mas para ele julgar, tem que ter uma acusação. Por isso que fala que o Ministério Público Federal atua no STF, no STJ, no TRF e no Juiz Federal. E ainda fala que o MPF atua nos juízes eleitoral, nos juízes eleitorais, juiz eleitoral. Eu comprei voto para você que é candidato a deputado federal. Eu vou ser processado na Justiça Eleitoral. Quem vai me acusar? Senhores, quem exerce a função de Ministério Público Eleitoral é o Ministério Público Federal. Tá certo? Tá aí, então, senhores, a instância do Poder Judiciário. Professor, então, que o MPF atua. Professor, mas então se tiver um item assim, ó, o Ministério Público Federal atua perante a Justiça do Trabalho. Você mete um falso, porque lá na Justiça do Trabalho, quem vai atuar é o MPT. Lá na Justiça Militar, quem vai atuar é o MPM. Lá na Justiça do Distrito Federal, quem vai atuar é o MPDFT. Cada um no seu quadrado, ou seja, cada um atua na respectiva instância ou de acordo com a repartição do Poder Judiciário. Tá bom? Aí, voltando aqui, então, ó, o Ministério Público Federal exercerá as suas funções nas causas de competência do STF, do STJ, do TRF, do JF, dos juízes federais e dos tribunais e juízes eleitorais, TRE, TSE, TRE ou juiz eleitoral, tá bom? 2, ainda sobre as funções do Ministério Público Federal. Nas causas de competência de qualquer juízes e tribunais para a defesa de direitos e interesses dos índios e das populações indígenas, do meio ambiente, de bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico,
paisagístico, integrantes do patrimônio nacional. Quando fala que o MPF também atua em qualquer juiz ou quaisquer juízes, é fora dali, daquela situação que eu coloquei listado para você. Não é no STF, no STJ, no TRF e nem no juiz eleitoral. Num juiz de direito. Tem uma situação lá no juiz de direito envolvendo um desses bens. Tem uma situação lá no juiz de direito envolvendo uma cultura indígena. O Ministério Público Federal pode atuar também em quaisquer juízes, né, quaisquer juízes, desde que envolva esses bens, tá bom? 38. São funções institucionais do Ministério Público Federal, as previstas nos capítulos 1, 2 e 3, do título 4 do título 1, quarto do título 1, incumbindo lei especialmente. Agora vem. Instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos. Senhores, o Ministério Público Federal, ele pode abrir inquérito civil e outros procedimentos inerentes, correlatos. O que é o inquérito civil? É um procedimento dentro do Ministério Público Federal para averiguar, para levantar provas, para entrar na justiça contra alguém que lesionou o meio ambiente ou um patrimônio histórico, paisagístico, tá certo? Ou um bem coletivo. Por exemplo, tá? Imagina que você é um policial federal e há notícia de que você se vendeu, ou melhor, praticou corrupção passiva, está respondendo, inclusive, por crime. Pode o Ministério Público, além daquele inquérito policial que corre lá na Polícia Federal, instaurar um inquérito dentro do Ministério Público Federal, para depois entrar com uma ação para mandar você, policial, embora? Pode. Esse é um inquérito civil. E qualquer outro procedimento que sirva para o Ministério Público Federal instruir uma futura ação dele, tá bom? Professor, o Ministério Público Federal pode instaurar inquérito policial? Não. O inquérito policial é de atribuição da Polícia Federal. O que o Ministério Público Federal pode instaurar é inquérito civil. Professor, o Ministério Público Federal pode mandar instaurar inquérito policial? Pode. Como assim? Eu fui torturado pelo PRF, Policial Rodoviário Federal. Eu fui lá em você, que é um membro do Ministério Público Federal, e contei. Você compareceu nesta data, Marciano Xavier, e narrou o seguinte. Narrei ali que eu fui torturado. Você faz um ofício e manda para o delegado da Polícia Federal, instaure inquérito policial. Pode? Pode, porque é uma das suas atribuições. Agora, você não pode instaurar inquérito policial. O que o Ministério Público Federal faz é instaurar inquérito civil. Cuidado. O Ministério Público Federal, dentre as suas atribuições, encontra-se instauração de inquérito policial. Falso. Agora, ele pode determinar a instauração de inquérito policial. Tá? Requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial, podendo acompanhá-los e apresentar provas. Opa, está aqui a diferença do trem. Inquérito civil, o Ministério Público Federal pode instaurar. Inquérito policial, o Ministério Público Federal vai mandar instaurar, porque requisitar é mandar, determinar. Determinar diligências investigatórias. Pode você, do Ministério Público Federal, mandar o delegado ouvir uma testemunha? Pode. É uma diligência investigatória. Pode você, do Ministério Público Federal, você é um procurador, uma procuradora da República, mandar o delegado instaurar inquérito porque o Marciano falou que foi torturado por um PRF? Pode. Porque você está determinando a instauração de inquérito policial. Cuidado com essa pegadinha. Uma coisa é instaurar inquérito civil, outra coisa é inquérito policial. Para que serve os dois, professor? Esse inquérito policial é quando envolver crime. E isso aqui quando envolver outros bens. No caso, ofensa aos princípios da administração pública. O cara que pratica. Então, significa, professor, que o cara que praticou tortura, ele pode responder a um inquérito policial porque é crime e também pode responder ao inquérito civil. Isso mesmo. Tá bom? Tá?
Ainda sobre as funções do Ministério Público Federal. Requisitar à autoridade competente a instauração de procedimentos administrativos ressalvados de natureza disciplinar, podendo acompanhá-los e produzir provas. Opa, ó, requisitar à autoridade competente a instauração de procedimentos administrativos, ressalvados de natureza disciplinar, podendo acompanhá-los e produzir provas. Claro, o Ministério Público ele pode mandar, por exemplo, lá dentro do INCRA, instaurar um procedimento administrativo para verificar alguma coisa. O Ministério Público Federal pode, inclusive, acompanhar determinado procedimento. Como assim? Instaurou um procedimento administrativo lá, uma sindicância. Pode o MP mandar, o MPF, mandar um ofício pedindo cópia dessa sindicância? Pode, ele quer acompanhar, tranquilo. Exercer o controle externo das atividades das polícias federais, na forma do artigo 9º. Senhores, cuidado com isso aqui, ó. O que é? Controle externo. Qual que vai ser a pegadinha no seu concurso? É atribuição do Ministério Público Federal exercer o controle interno da Polícia Federal. Negativo. Controle externo é atribuição do Ministério Público Federal quando envolver a Polícia Federal. Mas o que é controle externo, senhores? É controlar a atividade fim da Polícia Federal. Tá certo? É verificar se aquela atribuição do delegado está sendo cumprida. Por exemplo, eu procurei o delegado da Polícia Federal e fiz um boletim de ocorrência de corrupção passiva. Falei, o cara chegou lá na minha propriedade, no meu sítiozinho, o fiscal do IBAMA, e falou que eu tinha que pagar tantos mil para ele. Ou seja, esse sujeito praticou uma corrupção passiva ou uma concussão. Eu fiz esse BO para o delegado da Polícia Federal. 2 anos eu voto lá no delegado da Polícia Federal e o delegado da Polícia Federal sequer deu andamento nesse BO. Para aí, cara. Eu procuro você do Ministério Público Federal. Você do Ministério Público Federal vai mandar um ofício lá para o delegado. Eu quero saber o que aconteceu com esse boletim de ocorrência, número tal, que o Marciano Xavier registrou aí na data de tanto. Você está controlando internamente a polícia ou externamente? Você está fiscalizando internamente ou externamente? Externamente. Internamente tem relação com a corregedoria da polícia, para ver se o delegado está indo trabalhar, não está indo, se está chegando atrasado, se está saindo mais cedo. Isso é problema deles, não é seu, do Ministério Público Federal. Porque esse é o controle interno da própria administração da Polícia Federal. Você vai controlar a Polícia Federal, exercer o controle externo, que nada mais é do que, pode ir na delegacia qualquer hora, pode requisitar informações sobre andamento de determinado inquérito policial, tá? Você tem acesso livre aos presídios, por exemplo, tá bom? Controle externo, tá, pessoal? Aí vem assim, ó. E se tiver assim, professor? É de atribuição do Ministério Público Federal exercer o controle externo das polícias. Falso. Porque não é das polícias, é das polícias federais. Entendeu? Mas eu tenho, polícia militar. Por exemplo, exército, né? Polícia Judiciária Militar. Quem vai exercer o controle externo da Polícia Judiciária Militar é o MPM, o MPF das Polícias Federais. PF, Polícia Federal, e PRF, por exemplo. Tá bom? Cuidado com isso. Controle interno, e não é de qualquer polícia, é da Polícia Federal. Essa é a atribuição do MPF. Ainda do MPF,
participar dos conselhos penitenciários. Sim, senhores. O Conselho Penitenciário é um órgão colegiado que cada estado tem. A Lei Complementar 75 fala que o Ministério Público Federal participa, ele não integra, ele participa dos conselhos penitenciários. Integrar, o MPF, também, integrar os órgãos colegiados previstos no parágrafo 2º do artigo 6º, quando componentes da estrutura administrativa da União, nós veremos esse artigo 6º tranquilo, tá? Fiscalizar a execução da pena nos processos de competência da Justiça Federal e da Justiça Eleitoral. Eu estou falando do Ministério Público Federal. Senhores, veja o seguinte, ó. O sujeito que é processado, ele responde o inquérito policial primeiro, em regra, depois ele responde um processo chamado de ação penal. Se ele for condenado, imagina que aqui sai a condenação, e depois que ele transitar em julgado, ele tem a fase da execução. Ou o trânsito em julgado, ou ainda se tiver em recurso. Por exemplo, você pega aí o ex-presidente Lula. Não transitou em julgado, mas ele já está numa execução provisória. Opa! Quem que vai fiscalizar esta fase? É o Ministério Público Federal. Mas quando que ele vai fiscalizar essa fase? Apenas quando a execução estiver sendo conduzida pela Justiça Federal ou Justiça Eleitoral. Cuidado com essa pegadinha. É atribuição do Ministério Público fiscalizar a execução da pena nos processos, fiscalizar a execução da pena em todos os juízes ou juízos falsos, somente quando o processo de execução correr na Justiça Federal ou na Justiça Eleitoral. Vou te dar um exemplo. Senhores, eu posso praticar um furto na Caixa Econômica Federal, ser condenado e executar a pena num presídio ou federal ou estadual. Se for num presídio federal, quem vai cuidar do processo de execução é a Justiça Federal. Quem vai fiscalizar é o Ministério Público Federal e não o Ministério Público Estadual. Imagina que eu pratiquei um furto, pratiquei um latrocínio, vamos dizer o seguinte, estou cumprindo pena num presídio federal lá do Paraná. Mas lá no Paraná eu tenho o Ministério Público Estadual? Tenho. Quem vai fiscalizar a execução da minha pena? Ministério Público Federal, porque o presídio é federal e a execução, então, corre na Justiça Federal. Eu pratiquei um crime eleitoral. Opa, aqui, ó. A execução da pena corre na Justiça Eleitoral, quem fiscaliza é o Ministério Público Federal. Muito cuidado com isso, tá? Porque fiscalização de pena é de atribuição tanto do Ministério Público Federal quanto do Ministério Público Estadual. Vai ser do Ministério Público Estadual quando o processo de execução correr na Justiça Estadual. Vai ser do Ministério Público Federal quando o processo de execução correr na Justiça Federal ou na Justiça Eleitoral. 39. Cabe ao Ministério Público Federal ainda exercer a defesa dos direitos constitucionais do cidadão, sempre que se cuidar de garantir o respeito pelos poderes públicos federais, pelos órgãos da administração pública federal direta ou indireta, pelos concessionários e permissionários de serviços públicos federal, tá? Ou por entidades que exerçam outra função delegada da União. Senhores, é o seguinte, Ministério Público Federal, dentro da sua estrutura, tem lá Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão. Imagina, os senhores viram que tem um concurso aí da Polícia Federal, né? E aí estão questionando ali a questão das vagas para os deficientes. Opa! Garantir o direito, o respeito do direito do cidadão, quando estiver sendo violado pelos órgãos da administração pública federal, direta ou indireta. Senhores, é possível, por exemplo, que o próprio concurso de vocês, se assim um procurador da República entender, ser questionado. Opa, imagina os senhores que ele não concorda com aquele quantitativo de vaga destinado aos negros.
destinado aos deficientes. Ele pode entrar com uma ação para corrigir aquilo? Pode, porque a função do Ministério Público Federal é garantir o direito constitucional do cidadão. Não é o direito individual, é o direito constitucional. Porque, veja bem, senhores, imagina que eu aluguei o seu apartamento. Eu não tenho o direito de receber o aluguel? Sim. Aí você não... eu aluguei seu apartamento. Então, você não tem o direito de receber o aluguel? Tem. Eu não estou pagando o seu aluguel. Você vai no Ministério Público Federal e reclama porque é o seu direito receber o aluguel. Nada a ver com o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal vai entrar quando esses direitos constitucionais, esse negócio de aluguel é direito individual, não é nem coletivo. E mais, olha só quando estiver sendo violado por órgão da administração pública, por órgão da administração direta e indireta, por serviços concessionário, por exemplo, pessoal de água, luz, telefone, né? Entidade que exerça outra função que era da União e foi delegado. Se esses órgãos estiverem respeitando um direito, por exemplo, do deficiente físico, do idoso, gestante, aí sim entra o Ministério Público Federal, porque o Ministério Público Federal não defende direito individual. 72. Compete ao Ministério Público Federal exercer no que couber, junto à Justiça Eleitoral. Lembra que eu falei para você que o Ministério Público Federal acumula a função de Ministério Público Eleitoral? Que o Ministério Público Eleitoral não tem estrutura própria, não tem vida própria. Você nunca vai fazer um concurso para ser do Ministério Público Eleitoral. Você passou nesse concurso do MPU, e aí um colega seu pergunta, e aí, onde é que você está trabalhando? Ah, estou lá na Procuradoria Eleitoral. Eu estou trabalhando só com negócio eleitoral, só com tema eleitoral. O cara fala para você, ó, mas você não é do Ministério Público Federal? O que tem a ver o Ministério Público Federal com o eleitoral? E você explica para ele, porque o Ministério Público Federal exerce as atribuições inerentes ao Ministério Público Eleitoral. Nós não temos um Ministério Público Eleitoral estruturado, com vida própria. É o próprio Ministério Público Federal. Por isso que vem, ó, compete ao Ministério Público Federal exercer no que couber, junto à Justiça Eleitoral, as funções do Ministério Público Eleitoral, atuando em todas as fases e instâncias do processo eleitoral, atuando em todas as fases, do início ao fim, tá certo? Quando você fala em todas as fases, Marcelo, você está falando o quê? Eu estou falando em juiz eleitoral, eu estou falando em tribunal regional eleitoral, superior, tribunal eleitoral. Quando ele fala que o MPF atua em todas as fases e instâncias, aqui, ó. Só que aqui nós veremos que tem uma observação. Entendeu? Aqui, ó, na Justiça Eleitoral, primeira instância, o MPF delega a função para um promotor eleitoral, que é um membro do Ministério Público do Estado. Pega você aí do Rio Grande do Sul. Você do Rio Grande do Sul está comprando o voto para o seu amigo que é deputado estadual, candidato a deputado estadual. Quem vai te acusar? A rigor, quem vai te acusar, você vai dizer, depende. Né? Você é cidadão comum, você está comprando o voto aí no Rio Grande do Sul. Quem vai te acusar, pessoal, é um Ministério Público estadual. Professor, mas e o MPF? O MPF delegou para esse cara, para o Ministério Público Estadual. Tá certo? Mas não é porque ele delegou que vai estar ofendendo isso aqui, ó, atuando em todas as fases e instâncias. Porque logo em seguida vem esta autorização. Tá? Você quer ver? As funções eleitorais do Ministério Público Federal perante os juízes e juntas eleitorais, portanto, primeira instância, são exercidas pelo promotor eleitoral.
Então ficou assim, ó. O MPF, ele atua em todas as instâncias, tá certo? Ele atua no TSE, ele atua no TRE, Tribunal Regional Eleitoral, e ele atua também nos juízes eleitorais. Só que nos juízes eleitorais, o MPF, ele passa isso para o Ministério Público Estadual. As funções eleitorais do MPF perante os juízes eleitorais são exercidas pelo promotor eleitoral. E esse promotor eleitoral é um integrante do Ministério Público Estadual. Tá certo? Cuidado com isso, cuidado com essa pegadinha, tá bom? Senhores, vamos lá? Falamos então, para você não perder, nós estamos falando do Ministério Público da União, especificamente sobre a organização. O Ministério Público da União é composto pelo Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Tá certo? Está aqui a organização. O que eu acabei de falar com você é estudar esse cara aqui, ó. Este ramo. São chamados de ramos. Ramos do MPU. São 4. Ué, mas cadê o Ministério Público Eleitoral? Está aqui. Ele exerce a função. Tá certo? Tá bom? Cadê o Ministério Público Estadual? Não está aqui porque Ministério Público Estadual não pertence à União. Pertence aos Estados. Concorda comigo? Pronto. Falamos das atribuições desse cara. Vamos falar desse ramo. Vamos falar desse aqui agora, tá? Depois nós estudaremos os chefes deles e tal, ok? Mas vamos para as questões referentes a esse bloco. A organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União estão claramente dispostos em legislação específica, que é a Lei Complementar 75. Acerca dos princípios e das funções da referida instituição e dos seus membros, julgue os itens que se seguem. Para exercer o controle externo da atividade policial, o MPU emprega meios estritamente judiciais e só pode representar a autoridade competente requerendo a instauração de inquérito. Falso. No controle externo, o Ministério Público da União, ele vai empregar meio judicial e extrajudicial. Por que está errado aqui? Ó, não é só meios judiciais e extrajudiciais. Opa! O Ministério Público da União, através do ramo MPF, pode instaurar um inquérito civil para averiguar a conduta improba do delegado. Pode? Pode. Ué, o inquérito civil não é judicial, é extrajudicial. Opa! O Ministério Público Federal, através do Ministério Público da União, através do Ministério Público Federal, ofereceu uma acusação contra o delegado na improbidade para ele perder a função. Aí seria judicial. Que está errado aqui, ó. Emprega meios estritamente judicial. Não. Lá no artigo 9º vai falar que emprega meios judiciais e extrajudiciais no controle externo, tá bom? Vamos nessa aqui? Considerando a organização, a estrutura e os princípios que orientam as atribuições do Ministério Público da União, julgue o item a seguir. Aí, ó. As funções eleitorais do Ministério Público Federal perante os juízes e juntas eleitorais são exercidas pelo promotor eleitoral. Verdade, porque o promotor eleitoral, ele é um membro do Ministério Público Estadual. Lembra que eu falei? Estou lá no Rio Grande do Sul, você do Rio Grande do Sul está comprando o voto para o seu colega. Quem vai te acusar é um promotor eleitoral, porque o promotor eleitoral recebe do Ministério Público Federal esta incumbência. Então está certo, ó. Nos juízes e juntas eleitorais. Opa, eu tenho aqui, ó. Eu tenho o TSE, eu tenho o TRE e eu tenho o juiz eleitoral ou junta. O promotor eleitoral só vai atuar aqui.
Nesse aqui sempre vai ser o Ministério Público Federal. Tá certo? Aqui é que o promotor eleitoral, que é um membro do MPE, Ministério Público Estadual, vai atuar, porque o MPF delega para ele. Tá bom? E a questão, então, está certa. Juízes e juntas eleitorais. Tá? Aí, senhores, agora falaremos do Ministério Público do Trabalho. Você vai tomar uma água e voltamos, tá bom? Você vai tomar uma água e voltamos e falaremos do Ministério Público do Trabalho. Ok, pessoal? Prosseguindo, então. Estamos estudando a estrutura do Ministério Público da União. Falamos do Ministério Público Federal. Tá, professor, você não falou quem que é o chefe do Ministério Público Federal. O chefe do Ministério Público Federal é o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República, ele acumula a função de chefe do MPU, então ele é chefe do MPU, e também chefe do MPF, e também procurador-geral eleitoral, tá certo? Isso eu vou estudar com você na próxima aula, as atribuições do Procurador-Geral da República, tá? Mas já adianto para você que o chefe do Ministério Público Federal é o PGR, o Procurador-Geral da República, que é hoje a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, né? Senhores, agora estudaremos o Ministério Público do Trabalho. Então, veja bem, o MPU, não canso de agora de fazer isso para você, MPF, MPT, MPM e MPDFT. Tá? Esse ramo do Ministério Público da União vai atuar perante quem? Justiça do Trabalho. Esse aqui, ó, Justiça, vai atuar onde? Vai atuar no STF, no STJ, no TRF, no Juiz Federal e nos juízes eleitorais. Esse aqui, ó, na Justiça Militar. Esse aqui, ó, lá na Justiça do Distrito Federal, ou seja, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Tribunal de Justiça ou nos juízes de direito. Olha, ó, cada um atua no seu devido lugar, ou seja, cada ramo tem um local de atuação. Um membro do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho, não vai atuar aqui, ó, no STF, no STJ, no TRF, tá? Um membro do MPM não vai atuar aqui, vai atuar na Justiça Militar da União, tá? Então, estudaremos aqui o Ministério Público do Trabalho, que é o ramo do Ministério Público da União, que atua na Justiça do Trabalho. Compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício das seguintes atribuições junto aos órgãos da Justiça do Trabalho. Então, se cair para você, compete ao Ministério Público do Trabalho exercer as suas atribuições na Justiça Federal, falso. Na Justiça Militar, falso. Na Justiça do Distrito Federal e Territórios, falso. Na Justiça do Trabalho. E Justiça do Trabalho é aquele ramo do Poder Judiciário que vai lidar só com questão de relação de emprego. Não é isso? Relação de trabalho. Isso sim, então, o Ministério Público do Trabalho atua na Justiça do Trabalho. Aí vamos lá. 1. Compete a ele prover as ações que lhe sejam atribuídas pela Constituição Federal e pelas leis trabalhistas. Claro. Por exemplo, aquilo que eu falei para você. Você contratou um índio, está lá trabalhando sem receber. Vai promover uma ação contra você, fazendeiro, para pagar o índio. Tá certo? Porque a atribuição, tá? Apesar de que... sim, a atribuição do Ministério Público do Trabalho. Tá? 2. Manifestar-se em qualquer fase do processo trabalhista, acolhendo solicitação do juiz ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse público que justifique a intervenção. Veja, senhores, manifestar-se em qualquer fase do processo, tá? Trabalhista, acolhendo solicitação do juiz ou por sua iniciativa. Senhores, imagino, senhores, que tenha um processo ali, eu sou advogado e você contratou um menor de idade, tá certo? E não pagou. Eu entrei com uma ação trabalhista para receber
os valores que você deve para o menor de idade. Ó, o Ministério Público do Trabalho não está movendo a ação, mas ele vai manifestar, ele vai dar o parecer, porque envolve questão de interesse público. Agora, veja os senhores, você tem o seu empregado maior de idade, você não pagou a hora extra, o advogado entrou para receber hora extra. Senhores, tem interesse público aí? Não tem interesse público? Então, ó, quando existente interesse público, o Ministério Público do Trabalho vai falar, vai manifestar. Se o interesse é particular, dane vocês para lá. O Ministério Público do Trabalho não vai manifestar, porque não cabe ao Ministério Público defender direito individual, salvo se for individual e indisponível. Lembra disso? Lá das nossas primeiras aulas. Tá? Ainda do Ministério Público do Trabalho, o MPT, promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho, para a defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente garantidos. A ação civil pública também é atribuição do Ministério Público do Trabalho. Quando tiver interesse coletivo, vou te dar um exemplo. Você é um fazendeiro, manteve trabalho escravo, está respondendo na Justiça Federal por crime de trabalho escravo ou condição análoga de escravo. Quem te denunciou na Justiça Federal? Ministério Público Federal. Porque é competência da Justiça Federal, Ministério Público Federal. Só que agora, você também está sofrendo uma ação para pagar uma multa, para pagar uma indenização para os trabalhadores, para pagar uma indenização para algum órgão envolvido com essa questão de defesa do trabalhador. Quem vai entrar com essa ação não é o MPF, é o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho não faz denúncia por crime, mas ele pode fazer uma ação civil pública que visa outras condenações, reparação de dano, obrigação de fazer, por exemplo, assinar carteira de todo mundo, tá bom? A ação civil pública é uma medida judicial, melhor, é um instrumento judicial, é uma ação que o MPT entra para defender interesse coletivo, por exemplo, no caso de trabalho escravo. Tá? Não que sobre o crime, mas sobre outras consequências. Propor as ações cabíveis para a declaração de nulidade de cláusula de contrato, acordo coletivo ou convenção coletiva que viola as liberdades individuais ou coletivas, ou os direitos individuais indisponíveis dos trabalhadores. Sim, sua empresa, seu ramo de atividade, fez um acordo coletivo com os empregados e os empregados estão abrindo mão totalmente do intervalo de almoço. Para aí, essa cláusula é nula. O Ministério Público do Trabalho pode entrar com uma ação para anular, promover as ações cabíveis para anular determinada cláusula que ofende o direito do trabalhador. Propor as ações necessárias à defesa dos direitos e interesses dos menores, incapazes e índios. Menores, incapazes e índios, decorrendo das relações de trabalho. Mas, professor, aquela hora você também não falou que o Ministério Público Federal pode atuar em todos os juízos para defender direitos do índio ou indígena? Sim, mas veja bem, quando for relacionado a trabalho, quem vai mover essa ação, quem vai propor as ações, é o Ministério Público do Trabalho, tá bom? Quando envolver trabalho, é o Ministério Público do Trabalho. Ou quando envolver incapaz ou menor. Lembra que eu falei para você? Você mantém lá um menor trabalhando na sua empresa e não pagou hora extra para ele. Eu, advogado, entrei com a ação. O Ministério Público do Trabalho vai manifestar, dar o parecer. Mas pode o Ministério Público do Trabalho, em vez do advogado ter entrado, ele, o Ministério Público do Trabalho, ter entrado com a ação? Sim, ação trabalhista, tá bom? MPT ainda, atribuição dele, recorrer das decisões da Justiça do Trabalho, quando entender necessário, ou seja, interesse público, tanto nos processos em que for parte, como naqueles em que oficiar como fiscal da lei, bem como pedir revisão dos enunciados da súmula da jurisprudência, do Tribunal Superior do Trabalho. Senhores,
Claro, senhores. O MPT, ele pode mover a ação e pode recorrer também. Tá? Por exemplo, nessa questão, você que tinha um empregado menor de idade, o advogado entrou, perdeu a ação. O advogado não recorreu. Pode o MPT recorrer? Pode. Funcionar nas sessões do Tribunal Trabalhista, manifestando-se verbalmente sobre a matéria em debate, sempre que entender necessário, sendo-lhe assegurado o direito de vista dos processos em julgamento, podendo solicitar as requisições e diligências que julgar convenientes. Senhores, veja bem, a Justiça do Trabalho funciona assim. Ó. A Justiça do Trabalho tem TST, TRT e o JT. Juiz do Trabalho na primeira instância, TRT segunda instância, Tribunal Regional do Trabalho, e Tribunal Superior do Trabalho, instância superior. O que está dizendo isso aqui? Ó? Vamos imaginar que vai ter um julgamento lá no TRT ou no TST. Todo julgamento vai ter um membro do MPT lá sentado do lado direito do presidente lá, ainda que dormindo. Ele vai estar sentado lá. Ele tem o direito de manifestar verbalmente. Vai ter, opa, peraí, eu quero falar, tal. Vai ter o momento dele falar, tá certo? Ó, funcionar nas sessões dos tribunais trabalhistas, manifestando-se verbalmente sobre a matéria em debate, sempre que entender necessário, sendo-lhe assegurado o direito de vista dos processos. Ó, ele tem direito de ter acesso ao processo, lá no Ministério Público do Trabalho. Ó, manda isso, ele solicita, vai lá, pega o processo para ler, para estudar, que amanhã vai ter o julgamento. Ele tem esse direito, tá certo? Ah, mas o processo nem é dele. O processo é de um grupo de trabalhadores que estão questionando verbas trabalhistas relacionadas à Caixa Econômica Federal. Sim, mas ó, é direito do MPT atuar, funcionar, ter voz em todos os tribunais trabalhistas, tá bom? Instaurar instância em caso de greve, quando a defesa da ordem jurídica ou interesse público assim o exigir. Ou seja, lembra daquele dissídio coletivo e tal? O Ministério Público pode, né? Promover ou participar da instrução e conciliação em dissídios decorrentes da paralisação de serviços de qualquer natureza, oficiando obrigatoriamente nos processos, manifestando sua concordância ou discordância em eventuais acordos firmados antes da homologação, resguardado o direito de recorrer em caso de violação à lei e à Constituição Federal. Senhores, imagina aí na sua cidade que os motoristas de ônibus pararam, entraram em greve. Opa, instaurou um dissídio coletivo lá na Justiça. O Ministério Público do Trabalho tem voz, tem vez, ele pode participar. É isso aqui, tá? Promover mandado de injunção, quando a competência for da Justiça do Trabalho. Claro, né, mandado de injunção, o senhor sabe que é aquela ação para que se entra quando há uma omissão, né, do legislador. É atribuição do MPT. Atuar como árbitro, se assim for solicitado pelas partes nos dissídios de competência da Justiça do Trabalho. Lembra aí? Ó, Sindicato dos Motoristas estão negociando com o Sindicato dos Empresários do Transporte Coletivo. Eles podem chamar um membro do MPT para ficar ali conciliando, é o árbitro. Tá? Requerer as diligências que julgar convenientes para o correto andamento dos processos e para a melhor solução das lides trabalhistas. Requerer diligência, solicitar que, ó, você, procurador do trabalho, quer que junte um documento que está lá no INCRA, quer que junte um documento que está lá na determinada secretaria. É uma diligência, pode requerer. Intervir obrigatoriamente em todos os feitos no segundo e terceiro grau. Segundo é o TRT, terceiro é o TST. Então, intervir obrigatoriamente em todos os processos. Feitos são processos. Eu posso substituir feitos por processo. Em todos os processos, em todos os feitos. No segundo grau, ou seja, TRT ou terceiro grau, TST, de jurisdição da Justiça do Trabalho. Quando a parte for pessoa jurídica de direito público, Estado estrangeiro ou organismo internacional. Senhores,
Imagina que alguém está processando a ONU aqui no Brasil, por uma questão trabalhista. Tá bom? O MPT, ele obrigatoriamente atua nesse processo. Na Justiça do Trabalho, quando tiver na segunda e terceira instância. Ah, está processando os Estados Unidos, porque a embaixada contratou e não quer pagar. Lá, esse processo, quando sair da Justiça do Trabalho e ir para o TRT ou TST, obrigatoriamente o Ministério Público do Trabalho, não é que ele vai assumir o processo, ele vai intervir, ele vai ser o fiscal da lei, ele vai dar o parecer, tá bom? Fechamos o MPT, vamos lá então? Questões sobre o MPT. Relativamente à competência constitucional do MPU, julgue os itens a seguir. O MPT não possui legitimidade para atuar no âmbito do STF. Verdadeiro. Sabe por quê? Porque no STF, porque no STJ, porque no TRF, porque no juiz federal, quem atua é o Ministério Público Federal, lembra disso? E não o MPT. O MPT, você vai atuar no TST, você vai atuar no TRT, você vai atuar quando for possível e cabível no JT, que é Juiz do Trabalho. Então está correto. O MPT não atua no Supremo, o MPT não atua no STJ, não atua no TRF, negativo. Quem atua no Supremo, no STF, no TRF, é o MPF. Você viu aí? Cuidado. Lembra? Cada um no seu quadrado, cada um na sua área de atuação. Então, o MPT não possui legitimidade para atuar no âmbito do STF, verdadeiro. Tá? E aí, vamos falar do Ministério Público Militar. Fechamos o MPT, Ministério Público Militar. Ou seja, você, de novo, aquele negócio, sim, MPU, falamos do MPF, falamos do MPT, vamos falar do MPM e depois do MPDFT. Esse cara tem como chefe o Procurador-Geral da República, esse ramo tem como chefe o Procurador-Geral do Trabalho, Procurador-Geral da Justiça Militar, Procurador-Geral de Justiça, nós falaremos dos Procuradores Gerais. Estudaremos, então, o MPM, Ministério Público Militar. Vamos lá? Compete ao Ministério Público Militar o exercício das seguintes atribuições junto aos órgãos da Justiça Militar. Porque da Justiça do Trabalho é o MPT, da Justiça Militar é o MPF. Falso. O MPF é da Justiça Federal. O MPF é do STF, do STJ, do TRF, do Juiz Federal e dos juízes eleitorais. Lembrando que lá no juiz eleitoral, quem vai atuar é um promotor eleitoral por delegação do MPF. Na Justiça Militar, atua o MPM, o Ministério Público Militar. Para quê? Promover privativamente a ação penal pública. O que é isso? Eu sou um soldado do Exército, lembra? Vendi munição, eu furtei munição. Quem vai me acusar? O Exército da União, raciocínio. Exército da União, Ministério Público Federal, falso. Se eu pratiquei um crime militar, eu vou ser processado na Justiça Militar. Quem vai me acusar é o Ministério Público Militar. E tem que tomar cuidado, senhores, porque esse MPM nosso, que atua na Justiça Militar, ou seja, no STM, Superior Tribunal Militar, e no Juiz Auditor, ele atua aqui, já que nós não temos o TRM, Superior Tribunal Militar, ou Juiz Auditor, também chamado Juiz Militar, esse aqui, compõe a Justiça Militar. Justiça Militar da União, senhores. Porque eu tenho Justiça Militar dos Estados. Pega você de Minas Gerais, por exemplo. Você de Minas Gerais. Veja lá, um policial militar ou um corpo de bombeiro militar praticou um crime militar. Como assim? O tenente falou para o policial militar, pega essa viatura e vai ali no bairro fazer uma ronda. O policial militar falou, não vou.
Tenente deu voz de prisão por desobediência. Quem vai processar esse policial? É o STM? Não. É o juiz auditor? Não. Quem vai acusar? É o MPM? Não. Porque o militar não é da União. Militar da União, entende-se, Exército Brasileiro, Marinha Brasileira, Aeronáutica Brasileira. Então, cuidado com a pegadinha. Quando se fala em justiça militar, quando se fala em Ministério Público Militar, estamos falando de militar federal. Porque o militar estadual é de problema do seu estado. É problema lá do Ministério Público Estadual. Tem um promotor que atua perante a Justiça Militar Estadual. Tá bom? Então, muito cuidado com isso. O MPM, que nós estamos estudando, que é o ramo do MPU, vai cuidar dos militares da União, Exército, Marinha e Aeronáutica. Promover privativamente a ação penal pública. Entenda-se, quando o acusado for militar do Exército, Marinha ou Aeronáutica. 2. Promover a declaração de indignidade ou de incompatibilidade para o oficialato. Deixa eu só ajeitar isso aqui para ficar melhor para nós, só um pouquinho. Tá? Só ajeitando aqui, senhores, tá? Que vai ficar melhor. Pronto. Tá? Então, aqui, senhores, promover privativamente a ação penal pública, atribuição do MPM, promover a declaração de indignidade ou de incompatibilidade para oficialato. Que trem é esse, senhores? Imagina que você que está me assistindo, você é um tenente do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, é um oficial. Se você foi condenado a um crime, por exemplo, foi condenado a 8 anos de prisão. Senhores, o militar do Exército, Marinha Aeronáutica, oficial, que for condenado por um crime, cuja tem um patamar da pena, ele pode perder o oficialato. Sabe o que é isso? Ser excluído. Ser excluído do Exército, Marinha Aeronáutica. Só que a Constituição Federal fala que para excluir um oficial, significa tornar indigno, só o Tribunal de Justiça. E quem move essa ação, se for oficial do Exército, Marinha Aeronáutica, é o Ministério Público Militar. Então, promover é entrar com a ação para excluir o oficial do Exército, Marinha Aeronáutica. Só que não fala excluir, fala declaração de indignidade. Manifestar-se em qualquer fase do processo, acolhendo solicitação do juiz ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse público que justifica a intervenção. Tranquilo, tem um processo correndo na Justiça Militar, o promotor da Justiça Militar entendeu que tem interesse público. Ele pode manifestar? Pode. Incumbe ao Ministério Público Militar, ainda, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial militar, podendo acompanhá-los e apresentar provas. Mas, professor, lá no Ministério Público Federal tem uma redação também, que ele pode requisitar a instauração de inquérito, o Ministério Público Federal. Quando que vai ser o Ministério Público Militar e quando que vai ser o Ministério Público Federal? Depende da área, senhores. Depende da área. Imagina que tem um coronel de um batalhão do Exército que está desviando dinheiro. Opa! Peculato? Ministério Público que vai mandar instaurar. Porque requisitar significa mandar. Ó. Requisitar é determinar. Quem vai determinar a instauração de inquérito? É o Ministério Público Federal? Não. É o Ministério Público Militar, já que trata de militar da União praticando um crime militar. Professor, e esse coronel da polícia, lá numa festa, praticaram um crime, matou um cara. Ele é coronel, matou um cara, não está em serviço. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o MPF, não tem nada a ver com o MPM, cara. Ah, um coronel aí do seu estado, num bar, matou um cara. Problema do Ministério Público Estadual. Entendeu? Há um coronel do Exército, tá, praticou um furto na Caixa Econômica Federal. Não tem nada a ver, não está em serviço nem nada. O MPM não tem nada a ver, cara. Mas a Caixa Econômica é empresa pública.
O processo corre na Justiça Federal. Aí é o Ministério Público Federal. Então, vejam os senhores que depende da situação. Eu sou coronel, eu sou soldado do Exército, pratiquei um crime. Quem que vai me acusar? Depende. Você estava em serviço? Sim. Ministério Público Militar. Você estava fora de serviço? Sim. Se for crime federal, Ministério Público Federal. Se for um crime estadual, Ministério Público Estadual. Tá certo, senhores? Então, ó, requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial militar, podendo acompanhá-los e apresentar provas. Professor, você já falou 3 tipos de inquérito. Você falou inquérito civil, inquérito policial e inquérito policial militar. Qual a diferença? Inquérito civil é um instrumento instaurado dentro do Ministério Público, seja ele Ministério Público Federal ou até mesmo Ministério Público Militar, mas não serve para investigar crime. Inquérito policial é instaurado pela Polícia Federal para investigar crimes. Inquérito policial militar é um inquérito, é uma investigação feita pela instituição militar, quando se tratar de crime militar, tá bom? Exercer o controle externo da atividade da Polícia Judiciária Militar. Por isso que eu falei para você, fique esperto com a pegadinha. Fique esperto com a pegadinha. Porque veja os senhores, que eu falei, ó, cuidado, se tiver lá, é atribuição do Ministério Público Federal exercer o controle externo das polícias. Está muito amplo. É só das polícias federais. Porque da Polícia Judiciária Militar, quem vai controlar externamente é o Ministério Público Militar. Vou te dar um exemplo. Tá? Esse coronel que estava passando a mão no dinheiro, instaurou-se um inquérito policial militar para investigar o peculato. Ninguém sabe o fim que esse inquérito tomou. Você é um membro do MPM. Você fala, para aí, ó, eu quero saber como é que está esse inquérito. Você manda um ofício lá para o batalhão, requisitando informações sobre o inquérito policial. O que você está fazendo? Você está fazendo o controle externo da atividade. Por que é Polícia Judiciária Militar, professor? Polícia Judiciária Militar é a instituição militar investigando um crime. Marinha, Exército e Aeronáutica. Eu pratiquei um furto lá na Marinha. Vão instaurar o inquérito policial. Nesse trabalho de investigação, a Marinha recebe o nome de Polícia Judiciária Militar. Tá bom? Pronto. Vamos lá? No que se refere ao Ministério Público, aos Ministérios Públicos, julgue os itens a seguir. O órgão do MP que atua junto aos tribunais de justiça militar dos estados pertence ao MPU. Negativo, falso, porque no MPU, o órgão que atua, ele quer dizer o MPM, né? Porque aqui eu tenho o MPF, o MPT e eu tenho o MPDFT. Eu sei que o MPF atua no Supremo STJ, TRF e Justiça Federal, o MPT na Justiça Trabalhista, o MPM na Justiça Militar da União. Nada a ver com os estados. Porque o estado tem a sua justiça militar, tá? Então, muito cuidado com isso. A alternativa lá está incorreta, porque, vamos ver de novo, o órgão do MP que atua junto aos tribunais de justiça militar dos estados não pertence ao MPU, porque aquele que pertence ao MPU atua perante a justiça militar da União. Senhores, e por último, falaremos do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios exercerá as suas funções nas causas de competência do Tribunal de Justiça e dos juízes do Distrito Federal e Territórios. Você aí do Distrito Federal e Territórios, tem tribunal para tudo quanto é lado aí, não tem? Tem. Senhores, ali tem TRF, tem o Supremo, tem o STJ, tem TRF, tem TST, tem TRT, tem tribunal para burro ali, não tem? Tá certo. Ali, senhores, o Distrito Federal, ele não faz a função de Estado? E no Estado não tem o Ministério Público Estadual? E não tem a Justiça Estadual?
Pronto. O ramo do MPU, denominado MP-DFT, ele vai atuar perante o TJ e o juiz de direito, juízes do Distrito Federal e Territórios. Tá certo? Beleza? Tranquilo? Cuidado. Tá? Aqui, ó. Incumbe ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos. Senhores, um servidor, tá? Um servidor aí da Assembleia Distrital, né? Praticou um delito, uma corrupção passiva. Ministério Público do Distrito Federal mandou instaurar inquérito policial, mas também instaurou o inquérito civil para mandar o cara embora numa ação de improbidade. Tranquilo. Agora aqui, ó, em requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, podendo acompanhá-los e apresentar provas. Imagina os senhores que um policial militar do Distrito Federal, não estou falando que é do Exército, Marinha Aeronáutica, um policial militar aí do Distrito Federal praticou um delito. Quem vai mandar instaurar inquérito? É o MPM? Negativo, porque ele não é um militar da União. Né? Ele não é do Exército, Marinha Aeronáutica, melhor dizendo. É o MP-DFT. Ah, não! Um servidor, aquele servidor da Assembleia Distrital aí praticou um delito. Precisa investigar. Quem vai mandar instaurar inquérito policial? Já que o MP-DFT não tem atribuição para instaurar inquérito policial. Mas ele pode mandar instaurar inquérito policial. O que o MP-DFT pode é instaurar inquérito civil. No que tange o inquérito policial, ele manda instaurar, que é o requisitar. Requisitar a autoridade competente a instauração de procedimentos administrativos ressalvados de natureza disciplinar, podendo acompanhá-los e produzir provas, que eu falei da mesma coisa do MPF. Ainda o MPT, exercer o controle externo da Polícia do Distrito Federal e dos territórios. Controle externo da Polícia Federal é o MPF, controle externo da Polícia Judiciária Militar da União é o MPM e controle externo da Polícia do Distrito Federal é o MP-DFT. Participar dos conselhos penitenciários, participar como instituição observadora, na forma e nas condições estabelecidas em ato pelo PGR, de qualquer órgão da administração pública direta, indireta ou fundacional do Distrito Federal, que tem atribuições correlatas às funções da instituição. Pode o Procurador-Geral da República, por exemplo, nomear um promotor de justiça para, apenas como observadora, integrar, na verdade, acompanhar determinado órgão, determinada atuação de determinado órgão. Tá bom? Fechamos isso aqui, então, no Distrito Federal. Claro, senhores, que eu ainda volto falando dos procuradores gerais. Aqui eu falei para você do ramo, mas eu vou falar do PGR, eu vou falar dos chefes de cada ramo, tá bom? Como que são escolhidos, qual a idade mínima, como que pode perder a função, tudo isso será objeto das próximas aulas, tá? Senhores, acerca da autonomia, da estrutura e do funcionamento do MPU, julgue os itens a seguir. A estrutura completa do MPU é constituída por Ministério Público Federal, Ministério Público do Distrito Federal e territórios. Falso, porque ele quer a estrutura completa. Faltaram dois. Ó. A estrutura completa do MPU são 4 ramos. MPF, MPT, MPM e MP-DFT. Aqui ele colocou só 2 ramos, portanto, falso. Veja aqui, ó. O MPF, o MP-DFT pertence à estrutura do MPU. Está certo isso, essa afirmação. Mas não é a estrutura completa. A completa tem que ser aquele lá. Ó. 1, 2, 3, 4. Tá? Ok, senhores? Falamos, então, dos vários Ministérios Públicos, da sua estrutura. Forte abraço.
Próxima aula, falaremos do Procurador-Geral da República e daí para frente dos demais procuradores gerais, né? Qualquer dúvida, eu estou à sua disposição. Meu telefone é 65-98118-0808. Professor, fiquei com dúvida aqui nesse ponto que você explicou, tal. Olha, essa alternativa, fui fazer essa questão aqui, achei, não sei por que eu errei, tá? O senhor poderia me explicar? Claro, pessoal. Eu já fui concurseiro, o senhor sabe disso, eu sei da dificuldade do concurseiro, estou à sua disposição. O meu maior prazer é ver a sua vitória, tá bom? Forte abraço, até a próxima aula. Clique lá.